Aberta em Atos capítulo 23, especialmente esse verso 11, que diz assim: na noite seguinte, o Senhor pôs-se ao lado dele, de Paulo, e disse: coragem, pois no modo como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E aí quando a gente olha para Atos capítulo 1, verso 8, a gente pode dizer da mesma forma, o seguinte: coragem, pois da mesma forma que a igreja deu testemunho em Jerusalém, Judeia e Samaria, e em Roma, também importa que a igreja contemporânea dê testemunho também em Resende, que é onde nós estamos, ou então no Brasil. A igreja é a luz do mundo, a igreja é sal da terra, a igreja é o meio pelo qual o ímpio ouve a verdade do Evangelho. A igreja é a única instituição criada por Deus, colocada no mundo, que a Bíblia afirma que nem o inferno pode com a igreja. Então nós individualmente fazemos parte de uma instituição que Deus estabelece na terra e que o inferno não tem autoridade sobre a igreja. Ou seja, a igreja vence tudo, a igreja vence até o próprio inferno, a igreja vence o maligno, a igreja vence o pecado, a igreja ela vence todas as propostas contrária à palavra de Deus e contrária a tudo que se chama Deus neste mundo. Então nós devemos olhar para frente e ver o privilégio que nós temos como instituição divina implantada na terra, que ela coloca todos os membros como corpo de Jesus Cristo, Cristo sendo o cabeça dessa igreja e o Espírito Santo o mantenedor dessa igreja. Por isso esta instituição ela não faz concessão. A igreja verdadeira de Cristo, segundo a Bíblia, ela não faz concessão, ela não negocia com o inimigo, ou com o mundo, para que ela se torne agradável ao mundo, porque a igreja ela trilha ou marcha contrário ao mundo, ela marcha contrário à correnteza, por isso que há mais esforço, se sua mais, se chora mais, se caminha mais. Quando você lembra do Salmo 126, ele diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, ele disse: então nós ficamos como quem sonha, porque a nossa boca se encheu de riso, e as pessoas ouviam dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres. Ele disse: muitos virão e também se alegrarão conosco. E aí o finalzinho do Salmo 126, ele diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará colhendo seus feixes. Há um esforço em nome do suposto movimento evangélico de que a igreja não precisa mais andar chorando e semeando. A igreja em tudo ela canta, em tudo ela é agradável, tudo ela suporta, no sentido de proposta demoníaca ou proposta do mundo, proposta do diabo. Então nós temos uma igreja socialmente aceita pela sociedade, porque ela vai aderindo, tudo. E aí essa igreja ela não é mais sal, não é mais a luz do mundo, ela não se coloca como uma instituição única no mundo, ela começa a aparecer como um aglomerado de gente que vai cantando, pulando, supostamente glorificando a Deus, mas fazendo um esforço muito grande para ela ser aceita no mundo. Então a mensagem que vai contra isso, alguns dizem que o púlpito é radical, é fundamentalista ou fundamental demais, ele é muito autoritário, ele é muito isso, muito aquilo. Se o presbítero questiona, se o pastor questiona, parece que há uma resistência, porque o ideal, como o reverendo Profírio falou muito bem ontem, não ter mais a autoridade, ou seja, uma rebeldia sem causa no geral. Estou falando de igreja específica, igreja local não. É para pensarmos que o Deus que era do livro de Atos é o mesmo Deus que está em nós, é o mesmo Deus presente. E aí quando você olha o livro de Atos capítulo 8, diz que o apóstolo Paulo, ou então antes de ser apóstolo, que Saulo consentia na morte de Estevão.
E aí você lá que forma, o Estevão é morto, e diz, e o Saulo consentia. No capítulo 9, Paulo parte para prender gente, como sentindo o gosto de sangue na boca. E aí Paulo tem um encontro com Cristo, e nesta viagem para prender gente, Paulo volta convertido, Paulo já volta pregando, e aí ele faz uma grande viagem para a edificação da igreja, né? Faz viagens pela Ásia para economizar, para compartilhar o evangelho, para edificar a igreja, sustentar a igreja, revitalizar a igreja. E agora ele está numa viagem, vai fazer a viagem para Jerusalém, você vai encontrar isso. Quando chega no capítulo 20, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e aí eles têm uma longa conversa, e aí eles se abraçam, eles choram, eles oram, e os presbíteros de Éfeso choram porque diz, nós nunca mais veremos o rosto do apóstolo Paulo, mas eles se abraçam, eles oram e eles choram. E no verso 24 de Atos 20, tem uma expressão interessante, porque havia uma profecia que em Jerusalém Paulo teria problema, e Paulo diz o seguinte, olha, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Este versículo está aqui embaixo no púlpito, está gravado aqui, Atos 20, 24, é isso? Então ele diz o seguinte, você nunca tinha visto, mas já faz uns 20 anos, tá aí, não, 20 não, 13 anos que eu coloquei aqui. Então Atos 20, 24, que disse, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Então cada cristão, no decorrer dos anos ou da história, deveria decorar Atos 20, 24, Atos 1, verso 8, e Romanos 1, 16 e 17. Atos 20, 24, para dizer, olha, em nada eu considero esta vida preciosa, desde que eu complete o ministério e a carreira que eu recebi do Senhor. Ministério que vem do Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, que nós somos, ou eu sou, sal da terra, luz do mundo, como Cristo, e que vai até o dia que a gente morrer. Esta é a convicção da igreja. Então você recebe isso do Senhor, tá bom. Atos 1, 8, que você vá de Jerusalém, Judeia, Samaria, Resende, até os confins do mundo, e diz com a mesma convicção do poder do Espírito que nós recebemos no ato da conversão. Então nós vamos também até a volta de Cristo. E aí, a Romanos 1, verso 16, 17, que o Evangelho não envergonha, porque ele é o poder de Deus. E aí ele diz que por meio deste poder, nós compartilhamos o Evangelho, e a salvação vai se manifestando de fé em fé, porque o justo viverá pela fé até que Cristo volte. Então esta é uma convicção da igreja. Agora, Paulo chega em Jerusalém e alguns os acusam de pregar um outro evangelho, que estava pregando que os judeus tinham que se rebelar contra a lei de Moisés, e não era isso que Paulo estava pregando, mas os inimigos dizem isso. Então Paulo é preso, e aí Paulo é julgado, e aí tem um processo todo errado. Mas Paulo, quando eles resolvem colocar Paulo em liberdade, Paulo apela para César, para ir para Roma. E quando você lê o início da carta aos Romanos, Paulo tem desejo de ir para Roma, mas parece que era impossível ele fazer esta viagem por conta própria. E aí quando Paulo chega em Jerusalém e é preso, e é julgado injustamente, e aí as autoridades tentam colocar Paulo em liberdade, tem uma expressão que diz assim, e Paulo apela para César. Ou seja, Paulo vê na prisão dele injusta a oportunidade de pregar em Jerusalém, de pregar em Roma, na verdade. E aí Paulo vai fazer a viagem às custas do império. E aí Paulo vai preso, Paulo assume em tese o comando do navio, Paulo vai preservando as vidas que estão presas com ele. E aí quando você termina de ler o livro de Romanos, você encontra, e Atos também, encontra que Paulo está em Roma, numa casa alugada, e pregando o evangelho onde ele queria. Então vamos pensar de uma forma bem objetiva sobre a presença de Deus na nossa vida. Vejam bem, Paulo está preso, talvez pensando na igreja que estava fora, parece que pensando que o sonho acabou, eu precisava ir para Roma, e agora? Estou preso em Jerusalém,
o que vai acontecer? E aí o próprio Senhor diz assim, olha, verso 11: na noite seguinte, o Senhor se põe ao lado dele e diz: coragem, pois do modo porque deste autoridade a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Se Atos capítulo 23, verso 11, Paulo está preso, debaixo da autoridade do império, não haveria nenhuma possibilidade dele chegar em Roma, que era o sonho dele, de pregar o evangelho. Aparentemente, toda a ideia, todo o sonho, toda a esperança de ir para Roma se acaba aqui. Como acontecer? Parece impossível. O cristão tem hora que olha para as situações e pode até acreditar que é impossível na sua visão, mas não na visão de Deus, porque Deus trata cada situação como já resolvida, segundo a sua autoridade, segundo a sua própria visão. Então Paulo tem a presença de Cristo de noite e vai dizer: coragem, pois da mesma forma que deste testemunho em Jerusalém, isso vai acontecer em Roma. Paulo poderia ter perguntado como, e lá no julgamento, quando as autoridades dizem: você está solto, ele disse: eu não quero sair, eu apelo para César. Ou seja, é a vontade de Paulo batendo com a vontade de Deus. E aí ele vai chegar em Roma e pregar o evangelho. Os cristãos de hoje, eles precisam também pensar quem está do lado dele, quem está no coração dele. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Efésios capítulo 13, e dizem: quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até o dia final. Então todo cristão hoje, ele é selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando a gente olha para o lado, ou olha para o futuro e vê a dificuldade, é preciso pensar quem está do nosso lado. O próprio Senhor chega do lado e diz assim: coragem, vamos em frente, porque da mesma forma que você começou, você vai terminar. Jeremias 33:3, vocês sabem de cor. Ele disse: invoca-me e te responderei. Anunciaste aí coisas grandes e ocultas e que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ou seja, coragem, vamos em frente, eu estou do lado. O Salmo 23, que é o salmo mais conhecido da Bíblia, ele diz da mesma forma que o Senhor é o pastor e dá a direção e produz, traz a provisão, e mesmo que se ande pelos vales ou vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. Ele disse: então é o Senhor quem prepara a mesa na presença dos adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda, e a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então o Senhor nos chama e habita em nós, e está em nós, e em toda e qualquer situação que nós olhamos e que parece não ter saída, ele diz: coragem, porque da maneira que a gente começou, a gente vai terminar junto. Não tem erro. Esta é a missão e a visão da igreja. Paulo não tinha, na visão dele, nenhuma possibilidade de sair ileso. E aí de repente você vai encontrar Paulo lá em Roma pregando o evangelho da maneira que ele sonhou, porque Deus se coloca ao lado dele. O cristão não pode olhar para esta ou aquela situação e dizer: não tem saída, mas pode dizer: Senhor, na minha visão não há saída, mas na tua visão há sempre a possibilidade. Você lê uma historinha de rei de Israel, não vou citar onde, mas o rei faz uma oração, de repente vem o exército da Síria contra Israel, e o rei entra em pânico, ele não tem nenhuma possibilidade, e aí ele ora e diz: Senhor, não resta força, nós não temos mais o que fazer. E aí ele ora, e na mesma noite diz que o anjo da morte passa sobre o exército da Síria e morre só cerca de 185 mil soldados da Síria, com o fruto de uma oração. Não sei se você já viu essa história na Bíblia, bem nítido lá, dá uma olhada. 180 mil soldados mortos por causa de uma oração. Então, às vezes, é uma coisa tão pequena na família, na igreja, ou nos vizinhos, ou no Brasil,
e alguns cristãos entram em pânico. Falta de oração, de leitura bíblica, de confiança que o Senhor vem e se coloca ao lado e diz assim: é de noite, mas coragem, porque eu estou aqui. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, nós agradecemos porque o Senhor está conosco e em nós, porque o Senhor habita em nós e habita na igreja e sustenta a igreja e conduz a igreja por meio de tantas lutas, dificuldades e provações, mas no entanto, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, continua sustentando e abençoando a tua igreja neste mundo, ó Deus, que jaz no maligno, e que a tua bênção, que excede todo o entendimento, e a presença de Cristo Senhor, e a paz do teu Espírito, que excede todo o entendimento, permaneça em nós e conosco, e que nossos olhos sejam abertos para ver e continuar vendo a presença do Senhor ao nosso lado e em nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus...